Meu nome é Fred Gucci, sou orientado pelo professor Tel, e o meu mestrado é em Teoria de Aprendizado de Máquinas, e é o que eu vou apresentar aqui nesse seminário. Bom, por que focar em teoria? Bom, a verdade é que, apesar de todas as maravilhas do Deep Learning que vocês estão cansados de conhecer, a gente não entende muito bem por que ele funciona. Na teoria corrente, a prática, na verdade, não deveria funcionar, apesar de funcionar. Então eu pergunto, avançar na prática sem entender por que ela funciona é ciência ou alquimia? Bom, para apresentar esse trabalho, eu vou começar dando uma introdução dos principais conceitos do tema. Depois eu vou apresentar o objetivo e as perguntas de pesquisa que ajudam a guiar o trabalho, e também falarei sobre a metodologia e os resultados esperados, alguns já obtidos. E o que é, né, teoria de aprendizado de máquina? Eu falei sobre isso no meu seminário anterior. Na visão teórica corrente, aprendizado é um problema de otimização. A gente busca a melhor solução, ou seja, a melhor hipótese dentro de um espaço de hipóteses, né? Então, seja S, né, a amostra que a gente tem de uma distribuição desconhecida D, H, o Hzão, né, um espaço de hipóteses, né, RS, o risco empírico, né, ou a expectativa de erro que você espera que a hipótese tenha dentro da amostra, e RD, a expectativa de erro que você espera que a hipótese tenha fora da amostra, ou seja, o risco real, o risco absoluto, nós vamos querer achar a hipótese H com o menor erro real, né? Com a menor expectativa de erro absoluto, né? Apesar da gente só ter informações dentro dessa amostra S. O framework PAC que eu apresentei anteriormente, ele apresenta limites, né? Ele consegue deduzir limites teóricos para essa margem de erro entre o risco real e o risco empírico, né? Mas, hoje, esses limites teóricos, em geral, eles dependem da cardinalidade, né, do espaço de hipóteses, né? Vai ser um log desse Hzão. E essa cardinalidade vai depender de uma dimensão que tem a ver com o número de parâmetros desse espaço de hipóteses. Então, no caso de redes neurais, que a gente tem centenas de milhões de parâmetros, os limites que a gente vai obter são limites frouxos. Assim, eles vão ser muito piores do que aqueles que a gente obtém na prática. E esse é o problema, né? Então, assim, a gente precisa repensar as explicações que a gente tem de generalização para que essas explicações independam do tamanho do espaço de hipóteses, já que em redes neurais, a capacidade das redes neurais é gigante. Bom, uma outra ideia é ver aprendizado como um problema de encontrar uma representação eficiente. Tá? Então, seria tendo mais a ver com representation learning. A gente sabe que tarefas elas vão poder ser mais fáceis ou difíceis dependendo de como que a informação é apresentada. Por exemplo, a gente não vai tentar fazer uma divisão usando números romanos. Então, assim, no contexto de teoria da informação, aprender é encontrar uma representação da entrada que torne trivial a predição dos rótulos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente quer classificar uma imagem como gato ou não gato, né? Então, assim, a tarefa é essa distribuição desconhecida, que a gente quer descobrir essa distribuição desconhecida aqui. Ela, nesse caso, ela codificou a entrada em 360 KB de informação. Mas será que a gente não conseguiria resolver com muito menos informação? Por exemplo, essa imagem tem 5 KB. E nós, humanos, conseguimos, com um alto grau de certeza, com uma representação desse tipo, dizer se isso aqui é uma imagem de gato ou não gato. E repare que essa representação é altamente dependente de qualquer tarefa que a gente está resolvendo. Porque se a tarefa fosse saber qual é a raça do gato, essa seria uma representação ruim. Então, nesse contexto de teoria de informação, a gente imagina, basicamente, que a natureza está querendo
passar para a gente, né, comunicar para a gente uma mensagem. A mensagem é esse rótulo, né? Então, é essa informação que a gente está colocando aqui de laranja. Ela codifica essa mensagem na imagem. Então, assim, a imagem X tem informações sobre Y, tem toda a informação que a gente dispõe de Y, né? A gente não tem outra informação de Y, a não ser qualquer informação que esteja dentro da imagem, mas tem muita coisa aqui dentro que não tem nada a ver com essa tarefa. Para toda essa informação que não tem a ver com a tarefa que nos interessa, para a gente é ruído. Então, nosso objetivo vai ser encontrar uma codificação, né? Uma codificação que perde informação, né? Um encoder aqui, Q de T de X, que transforme X em T e que diminua o máximo de informação de T para que o decoder ele classifique bem, ao mesmo tempo que mantenha o máximo possível de informações de Y para que seja fácil classificar e que a classificação seja correta, né? Pois bem, o que a gente está querendo é achar uma estatística suficientemente mínima, né? Essas são as features suficientemente necessárias. E encontrar uma representação suficientemente mínima, né, que é encontrar esse encoder que minimiza a informação mútua entre o X e a representação T, mantendo, né, a informação de Y em T que seja igual ao que o X tinha, é justamente o que faz o método Information Bottleneck do TISB. Ele é um método de inferência variacional para encontrar a representação Q de T de X usando uma relaxação lagrangiana dessa otimização aqui em cima. E repare que, para isso, a gente não precisa saber nada sobre a classe de hipóteses Q. A gente apenas usa o limite de compressão de dados. E essa formulação permite a gente ver qualquer representação dentro desse plano que a gente chama do Information Plane. E é interessante que a gente pode ver o limite imposto pelo Information Bottleneck, ou seja, assim, esse limite é uma consequência direta do teorema de Shannon de capacidade de canais. Nenhuma representação consegue um desempenho melhor do que esse limite. Você não vai conseguir, com uma representação menor do que essa daqui, um nível de precisão maior do que esse aqui. Né? Então, assim, ele dá um livro. Se você quer mais precisão, você vai precisar de mais complexidade da representação, menos compressão. Então, isso aqui é um limite de compressão dos dados. Então, dentro dessa curva, a gente tem todas as representações ótimas para um determinado nível de precisão ou para um determinado tamanho, um nível de complexidade, né? É um nível de compressão ou de generalização. Bom, mas na realidade, essa curva é bem mais próxima das bordas do que o que eu desenhei, né? E interessante é que com o Information Bottleneck a gente consegue ver dentro, né? Como diz assim, como ele brinca, o Tisch brinca, dentro da caixa preta do funcionamento das redes neurais. Então, por exemplo, nessa figura aqui, que vem do artigo original do Tisch sobre redes neurais, assim, aqui aqui você tem uma rede neural com várias camadas, né? 5 camadas aqui, e cada ponto aqui é uma representação ao longo do tempo. Então, deixa eu explicar. Num tempo inicial, né, quando você acabou de jogar lá os pesos aleatórios, na primeira camada, a camada mais próxima da entrada, você tem muita informação de X e você tem muito pouca informação e muita informação de Y, na verdade, muita informação de Y, ou seja, a verdade, X tem toda a informação de Y que a gente pode ter, né? E lá na última, você vai passando várias camadas, e lá na última você tem pouca informação de X, mas também tem pouca informação de Y.
E aí, ao longo do treinamento, assim, quanto mais verde vai ficando, mais épocas se passaram, ao longo do treinamento, o que vai acontecendo é que primeiro você cresce bastante aqui no eixo de Y, ou seja, você aumenta bastante a sua precisão, você encontra, né, você faz um fit dos dados muito rapidamente, você vê que aqui é tudo muito claro, e depois a maior parte do treinamento é gasto tentando achar uma representação que seja mais comprimida, ou seja, a maior parte do tempo é gasto com essa compressão, que reduz a complexidade do modelo. Então, assim, existem duas fases assim, muito claras aqui, né? Aqui tem duas fases, uma primeira fase e uma segunda fase, né? E a mais importante, onde gasta mais tempo, é justamente nessa fase de compressão. É por isso que o Tishby diz que aprender é esquecer, né? Bom, a ideia de usar um Information Bottleneck Framework para desenvolver uma nova teoria sobre aprendizado parece bastante promissora, né? Esse Information Planning é bem interessante, mas também vem sofrendo bastante crítica. E é difícil de entender o que de fato já se sabe e o que não se sabe e onde que há gaps que precisam ser pesquisados. Então, o objetivo da minha pesquisa é justamente investigar até que ponto o Information Bottleneck Theory ajuda melhor a entender o Deep Learning e seus fenômenos, né? Apresentando pontos fortes e fracos e onde que tem os gaps, onde que tem oportunidade de pesquisa. E para me guiar nesse caminho, eu tenho minhas perguntas de pesquisa que eu vou detalhar mais a seguir. Então, assim, como que eu tenho feito? Qual é a minha metodologia? Então, assim, para resolver as perguntas de quais são os fundamentos do Information Bottleneck e como que eles se diferem de Machine Learning Theory corrente. E se é possível criar uma ponte entre Machine Learning Theory e Information Theory através do Information Bottleneck, e como que esse Information Bottleneck Framework ele é diferente de abordagens anteriores da teoria que também usavam Information Theory como Minimum Description Length. A metodologia vai ser tentar derivar, né, a partir de uma definição de inteligência, tanto Machine Learning Theory quanto Information Bottleneck Theory. E aí identificar, né, nesse caminho quais diferenças entre as suposições de um e as suposições de outro. E os resultados esperados são digamos, uma árvore genealógica das duas teorias com um quadro comparativo. Eu também vou demonstrar que o conceito de fator de Ockham, né, da navalha de Ockham, usada da perspectiva bayesiana, ela tem um contraponto, né? Ela pode ser vista como uma medida de informação. E também vou fazer uma comparação dessa teoria emergente de Information Bottleneck com a Minimum Description Length. Para responder se Information Bottleneck Theory invalida algum resultado de Machine Learning Theory e para responder se Information Bottleneck pode explicar fenômenos ainda pouco compreendidos, a minha ideia é partir de uma lista de fenômenos compreendidos e não compreendidos e mostrar como que esses fenômenos podem ser vistos sobre a perspectiva de Machine Learning Theory e Information Bottleneck Theory e apontar as diferenças entre as perspectivas de cada uma delas. Bom, é basicamente isso que tem sido a minha pesquisa e eu estou aberto para perguntas. Obrigado.